Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, amados irmãos. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ora, e um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio ou no peito de Jesus. Pai, te exaltamos e glorificamos nesta noite. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale, continue a falar conosco e agora, através da pregação da Tua palavra. Somos Teus filhos, Senhor, e queremos nos alimentar daquilo que vem do alto para com as nossas vidas. E a revelação da Tua palavra é o nosso alimento, meu Deus, espiritual. Pois fala conosco, Senhor, e não te cales, pois nós precisamos ouvir o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus na vida dos meus irmãos, baseado nesse versículo de número 23, do capítulo de número 13. É bem conhecido, pois se trata de um momento muito difícil na vida de Jesus. Um momento muito difícil porque ele está em reunião com os seus discípulos, ele está em um lugar com aqueles a quem ele amava, e verdadeiramente é difícil para ele, porque ele, sendo Deus na sua essência, sendo Deus, ele sabia de todos os pensamentos que estavam ali com ele ao redor dele. Enquanto Jesus, o homem, estava ali à mesa com os seus discípulos, o Cristo, o ungido de Deus, aleluia, examinava o pensamento e a intenção do coração de cada um dos discípulos. E o que foi que ele viu com aquele exame? Ele viu que um dos seus discípulos trairia Jesus. O trairia. Ele viu que um já tinha se entregado ao diabo para assim o trair, para assim o entregar e o vender aos homens. Por isso era difícil para Jesus. Porque Jesus, como homem, sabendo daquilo, porque o seu lado divino revelava isso para ele, mas como homem, imagina só isso. Jesus vai morrer na cruz, vai se sacrificar por toda a humanidade, pelos seus discípulos e por aquele que iria lhe trair. Então, como homem, querido, não foi fácil olhar para Judas face a face, amados, e continuar amando a ele. Não foi fácil. Não foi fácil para Jesus, como homem, olhar para Judas e sabendo da sua traição, sabendo que ele já pegava dinheiro escondido, porque ele era o tesoureiro da comitiva de Jesus. E Jesus continuar olhando para Judas, sabendo de todo o seu caráter, e continuar amando a ele, queridos. Por isso que Jesus é um exemplo de verdadeiro amor, misericórdia e compaixão, a qual nós devemos copiar. Porque mesmo sendo traído, Jesus continuou amando. Mesmo sendo entregue pelos seus próprios
Jesus continuou a caminhada para a cruz. E isso nos traz um ensinamento, amado, muito grande. E eu lhe falo já com bastante segurança que este é o ensinamento mais difícil que Jesus ensinou para os seus discípulos, que é de amar aquele que lhe aborrece, que é de orar por aqueles que os caluniam, é de procurar a cada dia ter comunhão com aqueles que não querem ter comunhão. Mas Jesus dá esse exemplo para nós. E olhando para os seus que estão sentados à mesa, um de vocês há de me trair. Um de vocês é aquele que irá dar lugar ao diabo. Irá ser dominado pelo inimigo. E esse há de me trair. E os discípulos ficaram tudo olhando um para o outro e perguntando: quem é? Quem é? Quem é que vai trair? Quem é que vai trair? E a Bíblia diz que eles começam a fazer um aceno, acenar na direção de Jesus, não para chamar Jesus. O aceno que ele faz é para um discípulo que estava mais próximo de Jesus. Ele estava tão próximo de Jesus que ele estava reclinado, a sua cabeça no peito de Jesus. Pedro começa a acenar, os outros discípulos, João, pergunta a ele quem é. Pergunta a ele quem é que vai trair. Pergunta a ele quem é que vai ser aquele que o diabo vai usar, que vai dar lugar ao diabo. E João ali, com a cabeça reclinada no peito de Jesus, imagina ele olhando assim para cima, olhando para Jesus e disse: Jesus, quem de nós vai te trair? Quem de nós vai te trair? E Jesus disse: aquele que eu der um bocado de pão molhado para ele. E ele pega o pão, molha e entrega para Judas. E diz para ele: Judas, o que você tem que fazer, faça. E faça. Os próprios discípulos não entenderam o que Jesus estava falando, que eles imaginou: pronto, Judas está com a bolsa. Jesus pediu para ele comprar alimento. Jesus pediu para ele comprar alimento e nenhum deles entendeu o que Jesus falava diretamente para Judas. E naquele momento, Judas se retirou dali. E a Bíblia diz que já era tarde. E ele se retirou dali e foi até as autoridades e entregou a Jesus. O valor da venda, o valor foi 30 moedas de prata pela vida de Jesus, que foi entregue por um dos discípulos. Mas o que eu quero me deixar a par é de uma coisa: foi que mesmo Judas tendo ido chamado às autoridades, Jesus agora está no Getsêmani, no jardim, aonde ele foi orar com seus discípulos. E no jardim, Judas chega com a comitiva para prender Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando recebeu o beijo na testa de Judas, ou no rosto de Judas, ele olhou para o olho de Judas, olhou na face de Judas e disse assim: amigo. Jesus não estava sendo falso, irmão. Jesus não tinha essa falsidade de chamar alguém de amigo a boca para fora.
perguntou a Judas, no interior deles: Judas, amigo, para que Judas viesse entender: eu sei o que foi que você fez, eu sei o que foi que entrou no teu coração, mas eu estou aqui, Judas, como teu amigo. Eu estou aqui, Judas, não para te condenar. Eu estou aqui, Judas, não para te lançar fora, amigo. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que depois dali, Judas, percebendo a inocência de Jesus, Judas percebendo a divindade daquele homem, ele se arrepende de tal maneira, amados. Ele se entristece de uma tal maneira que ele não conseguiu nem lembrar que o seu amigo estava ali para lhe perdoar. E o que ele fez? Deu cabo da sua própria vida, se enforcando. Em Atos diz que ele caiu dos desfiladeiros e as suas entranhas se espalharam sobre as rochas. E Judas morreu. Alguém que estava próximo de Jesus, alguém que estava e viveu 3 anos e meio em comunhão com Jesus, terminou assim, morrendo de uma forma terrível e sem salvação. Isso é para nos fazer ponderar acerca de uma coisa, amados. O fato de apenas se encontrar na presença de Jesus, de apenas ouvir os seus ensinamentos. Quantas vezes Judas ouviu Jesus falar sobre perdão? Quantas vezes Judas ouviu Jesus falar, querido, sobre perdoar o próximo, sobre amar os irmãos? Ele ouviu várias vezes, mas naquele momento ele não lembrou que o seu amigo estava ali para perdoar. Ele não lembrou dos seus ensinamentos. Então perceba que apenas ouvir os seus ensinamentos, apenas estar na presença dele, não adianta para se livrar, querido. Não adianta para se livrar de consequências ou coisas desastrosas que se levantam contra a nossa vida. Somente, louvado seja Deus, aleluia, com uma vida dedicada, sincera, aleluia, e entrega ao Senhor. Porque quantos estão assim como Judas, ouvem a palavra dele todos os dias, estão na casa dele todo dia, e na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da tentação, na hora da provação, na hora, querido, quando as coisas não vão do jeito que espera, estão agindo como Judas, virando as costas para Jesus e traindo ele com as suas escolhas. Traindo ele, virando as costas. E agora, nós precisamos abrir os olhos para isso, amados. O que eu estou fazendo na presença de Deus? O que a palavra de Deus que eu escuto, que chega aos meus ouvidos, está mudando dentro de mim? O que a palavra de Deus tem feito na minha vida ou na sua vida? E uma das coisas, um dos termômetros para saber o que a palavra de Deus tem feito aqui dentro,
É exatamente, louvado seja o nome santo do Senhor, quando as lutas, as provações e as aflições, as tristezas e as decepções chegam na tua vida, o que mostra que se alguma coisa da parte de Deus está fazendo efeito na sua vida, são as atitudes que você está tomando que mostra se alguma coisa acontece aí, se alguma coisa está acontecendo. São as atitudes. E sabe qual tem sido a atitude de muitos Judas? Sabe qual tem sido a atitude de muitos crentes? Que ouvem a palavra, mas não deixa a palavra entrar no coração. Que ouvem os louvores, mas não consegue, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, entrar, se envolver na presença de Deus. Que ouve a doutrina, lê a palavra, mas não deixa que os ensinamentos da parte de Deus moldem o seu caráter e a sua vida na presença do Senhor. Sabe o que acontece com muitos que estão assim, dentro da casa do Senhor? Querido, estão pensando e até voltando atrás, virando as costas para aquele que nos ama de verdade, virando as costas para aquele que nos ama e provou o amor dele, aleluia. E eu não me canso de falar isso, porque ele provou o amor dele por nós na cruz. Ele provou o amor dele pela sua igreja, pelo seu povo, por mim e por ti. Então as nossas atitudes na hora das aflições devem ser atitudes, aleluia, acertadas. E sabe quais são as atitudes acertadas, aleluia? É na hora da luta, é na hora da prova, das tentações, das decepções da nossa vida. Atitudes acertadas, aleluia, glória a Deus. É nós olhar para Jesus, aleluia. É nós estar na presença dele verdadeiramente. É continuar olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, aleluia, glória a Deus. É continuar perseverando, continuando, aleluia, glória a Deus. É continuar de pé na presença do Senhor, amados. É continuar de pé. Olha só o que está escrito em Hebreus, no capítulo, aleluia, capítulo de número 10, o versículo de número 37 em diante, ele diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, ao versículo de número 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Para você entender melhor, nós somos daqueles que não desistem para a condenação. Porque desistir, amados, voltar atrás, é deixar, aleluia, a redenção, a sua salvação e abraçar a condenação. E Hebreus, o autor aos Hebreus, ele está dizendo: nós somos daqueles que não desistem, aleluia, glória a Deus. Nós somos daqueles, aleluia, que não se retiram da presença de Deus para assim estar em condenação, amados. Se tudo que nós ouvimos dentro da igreja, se tudo que nós ouvimos da casa do Senhor, ainda assim estamos pensando em voltar atrás e desistir da caminhada, é porque verdadeiramente você nunca teve um encontro com Cristo. Quem ouve a palavra, quem ouve os ensinamentos, quem foi iluminado pela presença dele e ainda pensa em voltar atrás, é porque ainda não teve encontro. Ainda não teve um encontro real com ele. Pastor, mas eu venho para a igreja. Pastor, mas eu estou dentro dos cultos.
uma religiosidade, você ainda não se permitiu, aleluia, ser transformado, ser trabalhado pelo Senhor na tua vida, aleluia. Nós ainda, amados, louvado seja Deus que estamos aqui, temos a oportunidade, se eu ainda não tive um encontro real com Ele, temos a oportunidade nesta noite de pedir: Pai, pois eu quero ter esse encontro real, esse encontro contigo, eu quero ter um encontro real contigo, eu quero ser marcado pelo teu amor, eu quero ser marcado, aleluia, pela tua graça, eu quero ter esse encontro real contigo. Quem tem um encontro real com Cristo, não pense em voltar atrás. Quem teve um encontro real com Cristo, não pense em desistir. Quem teve um encontro real com Cristo, não pense em largar a cruz. Aleluia. E é aqui que eu chego em João. Lembra de João lá? Que estava no peito de Jesus, com a cabeça reclinada, estava tão próximo, que atraía até ciúmes dos demais. Mas João estava lá se importando, irmãos. João estava lá importando do que falava, dizendo: para que isso, João? Para que isso? Você está aqui perto da gente. O homem deve estar com calor, João. Para que isso? Para que essa besteira? Os próprios discípulos afligiam João pela proximidade que ele tinha com Cristo, com o Mestre. Mas aqui está a diferença. Aleluia. Quanto mais próximo de Jesus, aleluia, glória a Deus, mais longe dos ataques na mente que Satanás lança. Oh, meu Pai amado, aleluia. Querido, o inimigo, ele trabalha no campo da mente, amados. O nosso adversário trabalha no campo da mente. É por isso que a Bíblia nos registra isso. No capítulo 12 de Romanos, amados, o versículo de número 1, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aleluia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 ao 3. A renovação da mente. E quanto mais próximo de Jesus, quanto mais perto, quanto mais próximo, mais a nossa mente vai estar blindada contra os ataques e as setas que Satanás lança na nossa mente. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes o pensamento de voltar para o mundo, o pensamento, aleluia, de desistir da caminhada, o pensamento de abandonar tudo, voltar atrás, sabe o que é isso, irmão? É porque tem muito crente que até dentro da igreja estão longe de Jesus. Perderam a comunhão, perderam a intimidade, não tem mais vida de comunhão com Deus. Só são religiosos dentro da casa do Senhor, mas perderam a intimidade, perderam a comunhão. Aleluia, glória a Deus. Mas nesta noite tem capacete de salvação, aleluia, glória a Deus, para ser colocado na cabeça de crente nessa noite, para blindar a tua mente, blindar a tua mente contra os ataques ferrenhos do adversário. Mas para isso você tem que voltar a ter comunhão, irmãos. Comunhão com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe comunhão com Deus se você não orar. Não existe comunhão com Deus se você não ler a Bíblia. Não existe comunhão com Deus se você não meditar
medita nas Sagradas Escrituras. Não existe comunhão com Deus se você não tem comunhão com seus irmãos. Quanto mais próximo dele, mais blindados nós vamos estar contra os ataques de Satanás. Mais protegidos nós vamos estar contra a fúria do nosso adversário, aleluia. Então, meu querido, minha querida, o que você está fazendo longe de Deus? O que você está fazendo longe de Deus? É Deus te chamando para orar de madrugada e você não conhece mais a voz dele, acha que é insônia, vai tomar remédio para dormir. Você que não consegue mais, aleluia, entender o agir de Deus, e abre a boca e murmura, reclama, e isso é prova que você está longe de Deus. Porque quanto mais próximo, essas coisas não atingem, essas coisas não chegam, queridos. Quanto mais perto, quanto mais comunhão nós tiver com Ele, assim como estava João, aleluia, glória a Deus. Olha só isso. Havia 9 discípulos que ficavam de longe, no mesmo ambiente, mas um pouco mais afastado. Havia 2 que ficavam no meio dele, Tiago e Pedro. Mas havia um, que era João, que ficava mais próximo. Quando o Senhor disse: um de vocês há de me trair, aonde era que estava o traidor? Aquele que estava mais perto? Aquele que estava no meio dele? Ou aquele que estava mais longe? O traidor estava no meio daqueles que estavam mais longe. Ah, pastor, então eu vou ficar no meio termo. Não, no meio termo teve um que negou Jesus. No meio termo teve um que estava ali. Eu estou e não estou. Eu estou com mais perto, mas eu estou um pouquinho mais longe aqui, eu vou ficar no meio termo. Pedro negou Jesus. E o negar de Pedro para Jesus foi uma traição. Traição. Porque por 3 vezes ele disse, em resposta à indagação do povo: eu não conheço ele. Olha aí. E há alguns dias ele disse que amava Jesus. E disse: eu não conheço ele. Não sei quem é ele. Pare de me importunar. Eu não sei quem é este homem. Perceba que tanto aqueles que estavam mais afastados, como aqueles que estavam mais ou menos perto, foram atingidos pelo adversário. Mas aquele que estava perto de Jesus, aleluia, glória a Deus, não foi atingido por esses pensamentos, amados. Então, quanto mais perto você estiver, menos você vai pensar em voltar para o mundo, aleluia. Quanto mais próximo você estiver, menos, aleluia, você será atraído pelas coisas deste mundo, aleluia, os prazeres deste mundo, os prazeres carnais, aleluia, a bebida, a droga, aleluia, menos essas coisas vão te atrair, porque em Cristo nós temos um contentamento, em Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor, nós somos mais do que vencedores, e já diz a Bíblia Sagrada que em Cristo, nós não temos falta de o Salmo 23, ele está falando exatamente desse sumo pastor. Ele está falando de Jesus, apontando para Jesus, dizendo que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, aleluia. Dizendo: o Senhor é meu pastor,
e eu não tenho falta de nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós estamos na presença de Jesus, aleluia, nós não sentimos necessidade de nada, porque estamos na presença dele, aleluia. Levante a sua mão, aleluia, porque quem está na presença de Jesus não sente necessidade de pecar, não sente necessidade de mentir, não sente necessidade de se drogar, não sente necessidade de trair. Quem está na presença de Jesus não sente necessidade de roubar, porque Jesus supre todas as nossas necessidades. Só quem acredita, Ele, aleluia, Ele, o nosso Senhor, e que supre todas as nossas necessidades. Amados, é Cristo. Não volte, não regresse. Voltar atrás é voltar para a condenação. Abra sua Bíblia, por favor, ainda no Evangelho de João. O 13 que nós lemos, porque os seus discípulos, o 13, né, que nós lemos, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito, no seio de Jesus. Vamos lá para o 19. João, capítulo 19. Por quê? Aqui não era favoritismo, não. Jesus amava todos de igual modo. Aqui não tinha negócio de favoritismo, essas coisas, acepção de pessoas. Pelo contrário, não. Pelo contrário. Mas por que Jesus disse que amava? Os discípulos olharam aquele a quem Jesus amava. Era porque o amor era recíproco, irmãos. O amor era recíproco. É muito fácil dizer para você que eu amo a Deus, que Deus te ama. A gente sabe que Deus nos ama. E Ele provou o amor dele pela humanidade, entregando seu filho. Mas eu quero que você responda para você mesmo. Você ama a Deus? Você ama a Jesus? Responda para você mesmo. E não existe amor verdadeiro sem atitude. Não adianta dizer que ama e não demonstrar com atitude esse amor. Então a minha pergunta para você: você ama a Jesus? E se você ama Ele, como é que tem sido as suas atitudes nos momentos de aflição? Se você ama Jesus, como tem sido as suas atitudes nos momentos de tentação, nos momentos de decepção? Se nós amamos a Jesus, as nossas atitudes falam muito mais do que palavras. Como é que eu digo que amo a Jesus e não quero estar na casa dele? Como é que eu digo que amo a Jesus se eu estou alimentando pensamentos pecaminosos, até planejando fazer algo que desagrada ao Senhor? Como é que eu digo que amo a Jesus? Como é que eu digo que amo a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Se eu desprezo aquilo que Ele colocou na minha mão. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que colocam a mão do arado e tiram ele, não tem prazer com essa alma. Ele não tem prazer com essa vida. Você ama Jesus? Pois tenhamos atitudes que demonstram que verdadeiramente nós amamos a Ele. Olha só isso, versículo 26 de João capítulo 19.
está escrito: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe. Jesus falou com Maria, dizendo a Maria assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Amados, olha que coisa interessante. Quando Jesus estava partindo o pão, quando Jesus estava multiplicando o pão, João estava ali. Oh, glória. Quando Jesus estava curando os enfermos, João estava ali. Quando Jesus estava dando vista aos cegos, João estava ali registrando, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus, aleluia, estava pregando aos pobres, João estava ali. E teve um momento que o próprio João, que foi a uma cidade procurar hospedaria para Jesus, as pessoas da cidade, quando souberam que era para Jesus, os seus discípulos negaram a hospedagem. Aí sabe o que a Bíblia diz? João volta com os discípulos e disse para Jesus: Jesus, eles não querem te dar hospedagem. Agora veja isso. João olhou para Jesus e fez uma pergunta para Jesus: Jesus, assim como Elias pediu fogo do céu e caiu fogo do céu e consumiu aqueles que queriam prender a ele, o Senhor quer, aleluia, que eu também peça que caia fogo do céu e destrua aquela cidade? O amor, o zelo que Jesus tinha, que João tinha por Jesus. Em toda a trajetória de Jesus, de milagres, de providência, de coisas maravilhosas, João estava lá. Mas na hora da cruz, tem multiplicação de pão. Cadê vocês? Está aqui, todos os 12. Tem milagre acontecendo. Cadê vocês? Opa, está aqui, todos os 12. Tem maravilha se realizando no meio do povo. Cadê vocês? Opa, está aqui, todos os 12 presentes. Mas na hora da cruz, que Jesus está pendurado, cravos nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, o corpo ensanguentado por conta dos cortes que foram abertos pelas chicotadas. Quando ele abre os olhos, depois de muito sofrimento na cruz, quando ele abre os olhos, ele vê a sua mãe, ele vê as outras Marias, e algumas mulheres entre elas, mas só que ele continua olhando. De repente, oh glória a Deus, versículo de número 26, Jesus vendo ali a sua mãe e o seu discípulo, a quem ele amava, aleluia, glória a Deus, estava presente, aleluia. Na hora da cruz, só que ficou foi João. Na hora da cruz, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da angústia, só ficou aquele que verdadeiramente amava, aleluia. E nós, como igreja do Senhor, como símbolos, louvado seja Deus, do discípulo amado, porque somos amados verdadeiramente por Ele. Mas quando Jesus olhou para João, ele também viu que João amava ele. Louvado seja Deus.
Esse amor deve ser recíproco, querido. Esse amor, louvado seja Deus, veio do alto para com a nossa vida. E o nosso amor deve sair, glória a Deus, do nosso coração e atingir o trono de Deus, aleluia. Atingir o coração de Jesus, aleluia. Só fica na hora do sofrimento quem ama. Só fica no momento da tempestade, na hora da dor, na hora da angústia, quem verdadeiramente ama. Aqueles que não amam, fogem. Aqueles que não amam, vão embora. Aqueles que não amam, sabe onde é que eles estão? Estão caminhando no caminho de Emaús. Só conversando o que aconteceu. Nós pensávamos que ele ia fazer assim. Nós pensávamos que ele ia agir assim, assim, aquilo outro. Mas quem ama, enfrenta a morte, mas não arrega o pé, aleluia. Quem ama verdadeiramente, enfrenta as afrontas, enfrenta a perseguição, mas não sai de perto, aleluia. Podem até perguntar para você, talvez perguntaram para João: João, por que você não fugiu com os outros? João, tu não tem medo de morrer não? João, por que tu não vai embora? O povo pode vir aí, pode te pegar. Eu não posso deixar aquele que eu amo, eu não posso abandonar aquele que eu amo. Ele me ama e eu amo ele também. E por ele eu enfrento a morte, por ele eu também enfrento a cruz, por ele também eu enfrento a perseguição. Mas eu não volto, eu não retrocedo, eu permaneço, eu continuo, aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse é João. E hoje estamos vivendo dias difíceis. A igreja está vivendo seus últimos momentos na face da terra. A igreja está vivendo seus últimos momentos. Apostasia, povo voltando atrás, povo se entristecendo, o povo retrocedendo, tirando a mão do arado. Estou falando de coisa de longe não. Eu estou falando de coisas de perto. Estou falando de coisas de perto de nós. Porque até pensar e cogitar no nosso pensamento, tirar o clamor do meu dia da segunda-feira está sendo pensado. Porque as pessoas não querem nem mais abraçar o clamor do meu dia aqui na igreja mais. Até isso está sendo pensado. Jesus está voltando. E as pessoas estão esfriando, as pessoas estão desanimando, deixando de orar, deixando de buscar, deixando para trás os seus talentos, a sua chamada, se importando apenas com o seu ego, com a sua própria vida e esquecendo daquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Pastor, o que é isso? Isso é falta de amor, irmãos. Isso é falta de amor pela obra, isso é falta de amor por Deus, isso é falta de amor pelos irmãos, é falta de amor por Jesus. É o amor se esfriando, é o amor se extinguindo. É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo, irmãos. O amor esfria. E quando a pergunta vem, você ama a Deus, ninguém bate nem a pestana e diz: eu amo, eu amo, eu amo. E se aplica e se cumpre aquilo que se cumpriu em Isaías, quando o povo louvava, quando o povo orava, quando o povo dizia que estava buscando a Deus, mas o Senhor, louvado seja Deus, falou na boca de Isaías, dizendo: este meu povo me louva. Eles estão louvando, eles estão adorando, mas eles me louvam apenas com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Perdeu o amor verdadeiro, perdeu o amor, perdeu o amor, perdeu o amor pela obra, perdeu o amor por Deus, e por isso está pensando em voltar atrás. Mas para quem voltar atrás só tem condenação.
Para quem deixa a cruz, larga Jesus, só o que resta é condenação. E se verdadeiramente você ama a Deus, não regresse, não volte, não tire a mão parada, abrace. Vamos voltar ao amor das primeiras obras. O próprio João vai falar em Apocalipse, no capítulo 2, a primeira igreja, Éfeso. Uma igreja bonita, uma igreja adornada, uma igreja cheia de crentes. Uma igreja de conhecimento, uma igreja organizadíssima. Uma igreja que continuava ajudando, que continuava realizando as suas funções. Era uma igreja religiosa. Praticava a sua religiosidade. Mas o Senhor Jesus, na carta que Ele mandou João escrever na ilha de Patmos, Ele disse: uma coisa eu tenho contra ti, é que abandonaste o teu primeiro amor. É que abandonaste o primeiro amor. Então essa pergunta é para você responder nessa noite. É para você responder para você mesmo. Mas deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. Porque o julgamento de muitos, por se encontrar longe da presença de Deus, o julgamento está cauterizado. Vê falhas em todo mundo, mas não consegue ver falhas em si mesmo. Vê falhas na irmã A, vê falhas na irmã B, vê falhas no departamento, vê falhas na liderança, nisso, naquilo. E o julgamento para si mesmo é falha, não consegue ter o mesmo julgamento. Então deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. Sabe esse desejo de voltar atrás? Sabe esse desejo de desistir? Sabe esse desejo de abandonar tudo? Sabe esse desânimo? Sabe tudo isso que está acontecendo? Louvado seja Deus, é falta de amor. Não vindo do alto, porque tem o amor vindo do alto para a nossa vida. Mas está faltando amor recíproco. Está faltando você voltar a amar a Deus verdadeiramente. Amar a Deus. Amar a Ele. Com atitudes. Abraçando tudo aquilo que Ele entregou nas tuas mãos para fazer. Abraçando teus irmãos. Abraçando a obra. Abraçando a chamada que você tem. Voltando, irmão, voltar a amar, voltar a amar, voltar a fazer o que você fazia, que tinha prazer de entrar pelas portas da igreja e abrir a igreja para o clamor do meio-dia. Voltar a amar em pegar uma vassoura e varrer a igreja, limpar a casa do Senhor. Voltar a amar a entrar pelas portas da igreja com desejo de adorar ali, de exaltar ali. Não é para bater ponto. Não é para bater ponto lá no cartão, sabe? No cartão como se fosse ali um emprego que você, aleluia, é obrigado. Porque se não for, no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas. E vai doente, vai sentindo dor, vai atribulado ou não, triste ou não, porque tem a motivação de pagar as contas e alimentar toda a família. Isso é do homem, é do homem. Mas eu estou falando, não despreze isso, é a sua responsabilidade também. Mas também nós temos uma responsabilidade espiritual dentro dessa casa. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. A obra de Deus, amado, louvado seja Deus, tem que ser feita com amor. O Senhor que não quer que nós sejamos pessoas religiosas, mas que nós sejamos pessoas que verdadeiramente amam fazer a obra de Deus, amam a Cristo, amam a palavra, amam o Espírito Santo, amam uns aos outros, aleluia, glória a Deus, amam a comunhão com Deus. Esse amor precisa
precisa ser recíproco. Nós já temos o amor dele manifestado em nossa vida. Manifesta o teu amor por ele, aleluia. Manifesta o teu amor pelos teus irmãos. Manifesta o teu amor pela obra de Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida, na tua vida e através da tua vida, não ficará nada sem fazer, porque Ele é fiel, aleluia, glória a Deus. Ele é fiel. João capítulo de número 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis mas tenham bom ânimo. Glória a Deus. Se alegre, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Oh, aleluia, tenham bom ânimo. Se aproxime de Jesus. Amem a Jesus verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu o mundo e nos fará também vencer o mundo. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, dizendo amém, glorificando e exaltando o nome dele. Vamos se colocar de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor. Glória. E nessa noite é noite de salvação, irmãos. Glória. Nessa noite é como eu falei aqui, é noite de ter um encontro real, se aproximar verdadeiramente, deixar-se marcado pelo amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixe-se ser marcado pelo amor de Deus na sua vida. Não volte atrás, não recue, insista, persevera, continua de pé na presença dele. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E se tem alguém para aceitar a Jesus ou se reconciliar, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Glória. Hoje é noite de tomar uma decisão na tua vida totalmente acertada. Glória a Deus. Faça assim para receba a bênção do Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. E quem tem fôlego, diga amém. Glória a Deus.